Só passar para vocês, o golpe continua. A nova primavera católica, ou a gente devia chamar o novo inverno católico. Salmos da Bíblia do século XVIII. Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes, numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII, devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias. O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradafácil.com.br. Tiragem limitada, adquira o seu. Livro em pré-venda, será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar, tiragem limitada. Só passar para vocês, o golpe continua. A nova primavera católica, ou a gente devia chamar o novo inverno católico. Estamos aí no inverno, aí na igreja, justamente no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse, com Jorge Mário Bergoglio. Agora, eles, quando tomaram o poder, deram o golpe em cima do Papa Bento XVI, destituindo, tirando dele a parte administrativa. A espiritual eles não conseguiram, mas conseguiram que ele renunciasse, saísse da parte administrativa. Então chamaram de Primavera Católica. Isso é assim, uma ironia, né? É uma hipocrisia muito grande, porque de primavera não tivemos nada, mas é bem coisa de esquerda mesmo. A turminha comunista, quando fala A, quer dizer Y, é sempre o contrário do que eles dizem. Agora, então, eles dizem que com João 24, saiu hoje aí, que estão esperando a nova primavera católica, né? É sempre difícil quando os bispos, que são os donos das igrejas particulares deles, veem os negócios deles afundando. Vêm as igrejas deles afundando, né? A igreja bergoliana indo a pique. Não adianta nada esse tipo de coisa. Quem saiu não vai voltar. Essa é a questão que eles têm que entender. Não adianta falsificar milagre, não adianta trazer anticristo. Quem saiu não vai voltar. Porque já viu que o rei estava nu, já viu que ali a igreja realmente é falsa e a igreja própria se fez dispensável. A igreja bergoliana, naquele momento que nós estávamos no lockdown, fechou as portas na cara de todo mundo. Quando reabriu, exigiu que todo mundo usasse máscara. Se o fiel fosse sem máscara, muitos aí chamaram a polícia, muitos padres, entre aspas, chamaram a polícia para tirar fiéis que estavam, senhores de idade aí, que estavam sem máscara. Foi assim, um escândalo lá na Europa. Teve, por exemplo, um senhor que era asmático, ele não conseguia ficar de máscara de jeito nenhum. Pois bem, não interessa, o tal padre, entre aspas, não quis saber, mandou chamar a polícia. Depois, em algumas outras igrejas, eles fizeram uma separação, com máscara de um lado, sem máscara do outro. Então, é umas coisas assim loucas de segregação, para quem diz que é a igreja da igualdade, para quem diz que é a igreja que aceita tudo, que está aberta a todos, etc., conversa mole. Ficaram aí fazendo asepsia de pessoas com máscara para um lado, sem máscaras para o outro. Depois até mesmo com vacina para um lado, não tem vacina para o outro, com placas e tudo mais. Na Europa foi terrível, né? Então você percebe que eles mostraram para as pessoas durante 2 anos sem ir à missa que você não precisa de missa, se fizeram dispensáveis, não abrem os confessionários. Simplesmente não dão extrema-unção. Difícil alguém que vai aí, não é? Quando vai antigamente, o padre, quando a pessoa estava doente, o padre de verdade levava aí a comunhão para a pessoa visitar o doente em casa. Agora não, no máximo manda ministro da Eucaristia, que de verdade nem poderia existir, né? Se a gente for ver, realmente não devia existir. Dentro do que a igreja prevê, isso daí não devia ter. E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, elas fizeram-se dispensáveis. Então, o sujeito não tem obrigação de mais nada. Essa aí foi a primavera católica de Jorge Mário Bergoglio, que não coloca no anuário como Papa Francisco.
Ele se chama Jorge Mário Bergoglio. Não diz que é vigário de Cristo, não diz que é o servo dos servos, não diz nada disso. Nem o nome fictício de Papa ele não diz. Ele diz que é Jorge Mário Bergoglio, como se fosse um presidente do Vaticano e não aí o Papa. O sucessor do Bento XVI. Ele não é Papa, ele é o sucessor do Bento XVI, como diz o novo livro. Devia dizer aí o golpista que estava junto com a máfia de Santigalli e com os globalistas conseguiu tirar o Bento XVI do poder e tomou lugar, né? Então é isso, pode se preparar para o novo golpe. Porque quando entra aí um novo Papa, aí vem a mídia, faz aquela cama para o indivíduo, o povo embevecido, né, aquela coisa, e a gente está avisando antes. Depois falar o quê? Os cardeais estão todos excomungados, ou porque apoiaram o golpe, ficaram em silêncio a maioria, muitos deles, outros apoiaram ativamente o golpe, não interessa, por omissão ou por participação, são culpados todos eles e estão excomungados. Os outros cardeais que foram nomeados por Jorge Mário Bergoglio são falsos, não valem nada, não valem nem a roupa que veste, porque não são cardeais. Eles não têm condição nenhuma de eleger Papa nenhum, eles são excomungados da Santa Igreja, porque estão em união com um excomungado. Então é assim, se nós que somos igreja não podemos eleger um Papa, imagina um excomungado se pode eleger um Papa, só se for da igreja excomungada bergoliana, daí tá, mas não da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo fraude, tudo farsa, tudo mentira. O nosso Papa está no céu, São Bento XVI, até que voltem depois dos 3 dias de escuridão, São Pedro e São Paulo, e então nomeiem o último Papa verdadeiro, Pedro dos Romanos. Vai ser uma época de muita mentira, já é uma época de mentira terrível, e vai ser uma época de mais enganação e mentira, fake news, e chame lá como quiser, vai ser uma época terrível. E muita gente está disposta a cair nessa época terrível, isso é que é pior. Tem muita gente aí que está, não me engana que eu gosto. E a gente não me engana que eu não gosto. Então a verdade nua e crua é essa, não existe nova primavera católica, existe nova enganação bergoliana, existe simplesmente o novo golpe bergoliano de máfia de Santigalli, etc., se é que agora continua com esse nome. O que existe aí é isso, certo? O que existe é uma renúncia que está há pouco tempo de acontecer, há semanas de acontecer. Vai assim, renunciar ou vai morrer nas próximas semanas, mas que vai sair, vai. Isso é totalmente certeza. E não vai ficar melhor, porque uma coisa é você estar aí com um inimigo conhecido, que se deu a conhecer então nos últimos meses de uma forma esplêndida, vamos dizer assim. A outra é você lutar contra inimigos desconhecidos. Se você não convencer os seus parentes ainda que o Bergoglio não é Papa, sabe quando você vai convencer que João 24 não é? Então, tipo assim. Aí o Senhor mostrou para nós, que somos o pequeno exército do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade. Antes que acontecesse tudo, o Senhor já mostrou, a gente já está avisando vocês. E nós, quem é verdadeiramente família Sagrada Face, não vai cair no golpe dessa gente. Eles podem ficar com a igrejinha deles aí, que vai falir do mesmo jeito, as profecias estão se cumprindo, vai à falência do mesmo jeito. Nós ainda vamos ler aí que não é porque tem o João 24 no poder que as finanças do Vaticano melhoraram. Ao contrário. Então, é isso, meus irmãos. Vem aí o novo secretário do anticristo, o falso profeta, aquele que vai levar o mundo para o anticristo. Vamos ter cuidado, rezar muito ao Senhor para que a gente não caia e que abra os olhos daqueles que Ele já escolheu para ser dele e que Ele quiser abrir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.